aí, pessoal, bora falar um pouquinho sobre comunicação 360 graus. E aí, primeiro ponto. São Paulo, você sabe que o trânsito é um caos, tá? Uma das nossas convidadas está um pouquinho atrasada, ela deve chegar dentro de alguns minutos, porque sabe que trânsito em São Paulo, né, a gente sofre. Mas eu vou começar esse papo falando com uma pessoa que tem um projeto super bacana, que fala sobre equidade de gênero nas empresas. A minha amiga aí, a Angelita. Bom, prazer ter você com a gente aqui, Angelita. Obrigada, Léo. Obrigada, RH Summit. Para quem foi no evento presencial e está aqui agora dando essa continuidade para o evento, estou amando. Sempre conteúdos muito bons. Comunicação é um dos temas que eu mais gosto de falar e eu falo muito sobre equidade de gênero em negócios. E a comunicação, para a gente falar de uma pauta tão importante, ela é uma das principais ferramentas. Eu tenho certeza que quem está aqui acompanhando a gente vai adorar o que a gente vai trazer aqui. Tem um conteúdo muito bom. Então, gente, comunicação a gente sabe que é um tropeço e um gap tanto da gente quanto profissional, mas dentro das empresas, principalmente, porque é muita informação. São informações que eu preciso mandar para fora, são informações que eu preciso mandar para dentro, e aquele papo de eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, já não cabe mais. Então, é sobre isso que a gente precisa falar sobre. O primeiro ponto que eu quis trazer para colar esse flywheel é como que do time de atração eu passo para o desenvolvimento, que eu passo para o engajamento, e aí é exatamente sobre esse ponto, como que eu colo tudo isso, tá? Então, já manda aí a sua dúvida, qual que é o gap que você tem de comunicação aí dentro da sua empresa? É falar com os líderes? É falar entre as equipes? Por onde que começa aí o gap que você tem dentro da empresa? Então, eu vou puxar aqui com a Angelita a nossa primeira perguntinha aqui do dia. Vamos lá, pegar minha pauta aqui. Espera aí que chegou a nossa convidada, gente. Só um minutinho, instantes aí, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Bom dia! Então, chegou a nossa convidada, Neodara, CEO da Novas Narrativas. Neodara, prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Então, vamos lá, gente. Falar de comunicação é o ponto que eu estava falando um pouco. A falta de comunicação pode causar muitos problemas. Assim como a comunicação pode auxiliar na resolução de problemas, ela pode causar muitos outros, né? Como que nós do RH podemos trabalhar esse ponto para auxiliar as nossas equipes e a empresa como um todo? Vou começar por você, Neodara, depois vem para a Angelita. Tá. Bom dia, gente, tudo bem? Primeiro prazer estar com vocês aqui. Tema importantíssimo para a gente falar. Bom, eu penso que, primeiramente, a gente desmistificar um pouquinho esse medo que as pessoas têm de comunicação, né? Parece que a comunicação ela foi criada aí como um monstro e não necessariamente como uma ferramenta importantíssima e estratégica, né, para a empresa. Então, acredito que para nós, né, que trabalhamos aí com comunicação, principalmente para quem está dentro do subsistema de RH, é desmistificar a comunicação como uma ferramenta estratégica e através da comunicação, né, deixar muito nítido o quanto que a comunicação, na verdade, ela serve para organizar. A comunicação, na verdade, ela serve para que as pessoas consigam ter acesso a tantas coisas que acontecem nos bastidores, né, da organização. Acho que começa dentro de casa, né, a gente começa a fazer esse fomento dentro da organização, para que as pessoas colaboradoras entendam como isso é, de fato, uma estratégia, é algo realmente que posiciona a organização, e depois também para clientes externos, né, enfim, para todas as pessoas que têm interesse, de certa forma, pela marca, né, ou pela comunicação em si. Então, eu acredito que primeiro desmistificar, a comunicação está aí para ajudar, tá, gente? A comunicação não está para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, justamente para organizar e para que toda estrutura organizacional consiga ali estar a par do que de fato a organização está fazendo, e inclusive o que quer fazer até mesmo como plano de futuro. Perfeito, Angelita. Qual a sua dica para o RH se comunicar? Eu queria fazer um complemento aqui. Léo, você já viu um dado que a geração Z prefere perguntar para o GPT do que perguntar para o próprio líder? Não tinha visto, mas faz sentido. Porque a gente, né, às vezes entra num lugar de ter medo de comunicar o que a gente pensa, e quando a gente fala, né, de várias gerações juntas no ambiente de trabalho hoje, então tem uma geração nova que chega e que pensa diferente, e tem as outras gerações que já estão muito mais ambientadas e de repente não vão ver com bons olhos um posicionamento. Então, para mim, a comunicação ela é a chave para tudo. Eu, numa posição de liderança, eu vejo que, em geral, a principal reclamação é sempre a comunicação, sempre. E o que eu vejo como um grande gargalo?
Então, você tem a comunicação que acontece, né, na estrutura principal, quando você fala, né, Uhum. o top-down, né? Tem as decisões que são tomadas na camada estratégica e coisas precisam ser comunicadas para a camada operacional e tática, né? E às vezes isso não acontece. Então, das minhas experiências, acontecia as rodas de conversa super estratégica e de alguma forma isso precisa ser cascateado para que, no meu caso, né, de vendas, a minha pessoa de vendas entenda o quanto isso afeta ela, o quanto isso afeta na estratégia da empresa, e ela precisa ser comunicada para que ela se sinta conectada com a cultura da empresa. E eu vejo que quando a gente começa a perder isso, a liderança não tem, às vezes, um modelo ideal para cascatear essa informação. Uhum. Então, por exemplo, toda semana reunião estratégica de líderes. Vamos aqui nessa reunião definir o que são os principais passos, o que está indo bem, o que não está indo bem, como é que a gente transmite essa comunicação para quem está embaixo. Muitas vezes isso não acontece. As Uhum. pessoas não recebem informação, então você tem aqueles ruídos, né? Em vendas eu falo muito que quando a gente olha para a estratégia de go-to-market, você tem que entender qual é o teu perfil de cliente ideal, para você saber como que você leva o teu produto. E quando você pergunta para determinadas áreas, cada uma tem uma visão diferente. Isso é o gap da comunicação. E a gente tem um ponto que acho que agora você me fez a provocação de pensar que para muita gente informação é poder, por isso que a informação não vai até onde deveria. A gente ainda tem uma cultura muito. Não, eu preciso saber o microgerenciamento. Se todo mundo souber, eu perco força como gestor, como líder. Então fica preso comigo, todo mundo tem que validar comigo para o negócio andar. Eu preciso estar na reunião, preciso estar copiado no e-mail. Tá. Que Será absurdo. que precisa mesmo? Não. Mas a gente tem aí, você falou de gerações, e eu vi um post essa semana, falava assim, nós que temos 20 anos de mercado criticando as pessoas que têm 20 anos de idade. Quando a gente chegou no mercado era a mesma coisa, gente. A guerra era a mesma, só mudou de millennial para Z, a gente brigava com a geração X também, era a mesma coisa. Então, é adaptar essa comunicação e diminuir esse ruído. Acho que a gente tem que buscar entender, muito mais entender, menos atrito, entender qual que é a causa do atrito. Será que a minha forma de trabalhar é certa, da geração Z é certa? Será que tem um certo nesse ponto? E aí é o ponto que eu falo assim, de comunicação tanto para fora quanto para dentro. Para fora da empresa a gente vê que lindo, né? A comunicação de muitas empresas, o employer branding, é como eu brinco às vezes, que linda sua página de carreira. Pena que eu já trabalhei aí. E eu sei que não é bem assim. Então a gente tem que tomar o cuidado de transmitir a verdade. Acho que o primeiro ponto, né? E, Léo, quando a gente tá. Sabe quando você entra numa reunião ou determinada empresa que você percebe que é uma reunião que ninguém opina, ninguém fala, tem as pessoas chaves que falam e é uma ilusão tão grande, né? De que parece que tá tudo bem, que é saudável, as pessoas concordam. Elas têm medo de falar, porque às vezes é uma cultura opressora, né? Que faz com que as pessoas não tenham coragem para falar o que elas pensam e a empresa não inova e não cresce. Não, isso se Totalmente. mostra claramente, são sinais. Você entra numa reunião, todo mundo só parece o cachorrinho aquele tanto. Ai, vira aqui, ó. Ou aquela reunião que é completamente inútil. Que, tipo, tá todo mundo ali só cumprindo tabela. Então, já mostra que essa reunião é desnecessária. E aí, você olha para os recortes de tudo, isso dentro de uma reunião, o comportamento denuncia muito mais. Não, somos uma empresa super aberta, aberta à inovação. Tá? Se você errar, o que acontece? Você vai ser Exato. culpado? O que vai? Para onde, para que lado que vai? Então, antes de, e eu bato bastante sobre isso, antes de você querer parecer ser, se preocupa mais em ser. Vamos voltar para dentro de casa, trabalhar isso. E a comunicação faz total sentido. E quando a gente fala comunicação, muita gente acha que é fala. Não, oratória faz parte. Mas não é sobre isso. É como você escreve, quais os canais que você utiliza para atingir aquelas pessoas. A gente é muito digital. Nós três aqui estamos WhatsApp para lá e para cá. E o pessoal que trabalha na linha de frente de uma fábrica? Será que eles estão no WhatsApp? Será que eles estão no e-mail? Ou será que aquele velho mural no canto da fábrica, onde o pessoal bate o ponto, ainda funciona? Então, às vezes, saia também da sua bolha, para entender como é que eu atinjo essas pessoas. Então, comunicação para dentro vai refletir na de fora, que é como Perfeito. as pessoas vão levar a informação lá para fora. Então, hoje tem muita coisa digital, mas eu gosto muito de provocar que às vezes lá no passado a gente não era nem um pouco digital. Era muito papel, era muita memorando. Quem é um pouquinho mais antigo aí, que já passou, né? Já sabe que tinha até aquela profissão que nem existe mais, que era aquela pessoa, agora esqueci o nome, que é a pessoa que passava entregando
cartas dentro das empresas. Nossa, Office. sim. Office boy tinha que ir no banco e tinha alguém, agora esqueci, se alguém lembrar, gente, já bota aí no chat como é que era o nome dessa profissão. Era alguém que passava dentro da empresa entregando cartas, entregando Sim, eu coisas, lembro. levando papel para lá e para cá, que hoje a Sim. gente manda por e-mail ou tá salvo na Uhum. nuvem. Mas a gente olhar também lá para trás como que a gente atingia as pessoas. Comunicação não é um gap novo, mas hoje a gente tem um excesso de informação. Tem que Nossa, lidar com isso muito. também. Como que eu filtro isso? O que eu tenho que comunicar para quem? Acho que é o primeiro ponto também da gente elaborar uma estratégia. Quem tem que receber a informação e de que forma eu chego até ela? O que você pensa disso, Niadara? Me conta aí um pouquinho do seu. Nossa, bem legal, porque eu acho que principalmente na pandemia, não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti que na pandemia veio, não sei o que aconteceu com as organizações, a gente precisa comunicar muito. E veio um excesso realmente de informação para todos os lados, né? E por mais que a gente fale sobre comunicação, né, e a gente entenda que a comunicação ela é importante também, acho que a gente definir para quem que a gente está comunicando e quando que a gente vai comunicar. Né, eu acho que existem momentos para se comunicar, existem pessoas especificamente que vão se beneficiar daquela comunicação e vão ser inclusive pessoas promotoras para aquilo que a gente precisa comunicar, mas é importante também entender que menos é mais. Né? Então eu acho que na pandemia, particularmente, onde eu estava trabalhando, por exemplo, naquela época, eu lembro que chegou um momento que era tanta comunicação que a gente simplesmente parou de ler, a gente simplesmente parou de acompanhar. E aquilo que era realmente importante, que era para toda a organização, a gente desconsiderava, falar novamente mais comunicação, mais do mesmo. Então eu acho que a importância também de você definir qual que é a estratégia dessa comunicação, para quem que a gente vai comunicar e quando que a gente vai comunicar, até mesmo em escala, né? Porque às vezes a gente pensa, por exemplo, né, como você falou, né? Às vezes a gente não pensa em primeiro comunicar dentro para depois comunicar fora, porque às vezes aquilo que a gente vai comunicar fora, a gente precisa da força de dentro também, porque são essas pessoas, inclusive, que vão ajudar para que essa mensagem ela seja propagada, né? Então, às vezes, será que compensa comunicar para toda a organização? Será que toda a organização está interessada nessa comunicação? Ou será que a gente pode comunicar para times específicos e o que realmente for para toda a organização, a gente comunica para toda a organização? E aí eu lembro que até na época, quando a gente passou por esse desafio, né, de tem muita coisa para comunicar, mas como que a gente de fato engaja as pessoas para que elas realmente consumam a comunicação, foi literalmente já muito nítido para quem que se destinava aquela comunicação. Então, para times tal, 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 né? Pode ser um diferencial para outros times, então a gente também colocava. Então, eu acho que definir exatamente quem vai ser esse público ao qual você está comunicando, inclusive acompanhar também, que eu acho super importante, muita empresa acho que peca em não acompanhar a adesão dessa comunicação, né, então, para entender realmente, às vezes, será que o estilo que a gente está comunicando está fazendo sentido? O canal que a gente está comunicando é um canal assertivo para essas pessoas? Será que a gente está comunicando algo que realmente não vai ser relevante? Então eu acho que filtrar, né, filtrar essa comunicação, definir realmente a periodicidade também dessa comunicação, acompanhar para saber como que isso de fato está surtindo efeito, eu acho que é algo importantíssimo, assim, para se pensar realmente como estratégia, assim, sabe, do menos é mais. Uhum. Talvez compensa mais deixar de comunicar naquele momento, para em outro momento que faça mais sentido, a gente consiga de fato atingir essas pessoas, sabe. Criar uma rotina de, por exemplo, toda quarta-feira eu mando um informativo que é para todo mundo. As informações que são específicas eu mando para cada time. Então, e sua contribuição, o que você acha de como que a gente comunica de forma mais assertiva dentro da empresa? E para eu conseguir atingir quem realmente precisa. Por exemplo, o time de vendas, ele precisa de informação constante, que está toda hora mudando tudo. Mas será que é o RH que tem que comunicar? Será que eu tenho que alimentar esse líder? Eu acho que às vezes a gente também assume o papel que não é nosso. O RH tem que comunicar para todo mundo? Será? Será que eu não tenho que nutrir bem esse líder? E o líder tem que comunicar às equipes? É muito mais fácil, eu despendo muito menos esforço e acredito que seja mais efetivo. Da minha época de liderança, quando eu falava com a minha equipe, era muito mais efetivo do que quando o RH falava, né? Acho que complementar um pouco aqui, né, eu vejo assim, o RH ele não faz milagre, né, e é esperado que às vezes toda a responsabilidade dos problemas da cultura sejam do RH. E não é, na verdade a gente tem uma camada de responsabilidade muito grande na média liderança, que a média liderança que conversa com a galera ali e transmite, seja positivo ou seja negativo. Então essa média liderança tem o poder tanto de gerar uma cultura boa quanto gerar uma cultura tóxica. E quando a gente fala do melhor formato, eu acredito que esse seja um desafio que a gente está muito longe e a gente vai estar tendo que sempre buscar novas formas. Por quê? Você vê, às vezes, eu já passei por uma situação que
a gente é muito seletivo, a gente não quer ler o que é chato, que não diz respeito. Por exemplo, venda. Se você mandar um comunicado sobre a comissão, Na hora. na, Pá. na hora. Taxa de Agora, abertura 100%. manda um comunicado de um processo jurídico, como é que você tem que seguir, processo financeiro, ninguém lê. Mas, é porque as pessoas não estão nem aí? Não é porque as pessoas não estão nem aí, porque cada pessoa dentro da empresa tem a sua prioridade. Uhum. Minha prioridade é fechar clientes, vender. Então, o que eu percebo, né, que às vezes rola essa resistência em achar a melhor forma de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Acho que a comunicação não é sobre passei a informação, entenda. Uhum. Na minha visão, não é sobre isso. Acho que a comunicação as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? De repente, vai ser num formato de dinâmica que eu vou transmitir uma informação sobre um novo projeto, sobre um novo processo dentro da empresa. De repente, eu vou em algum momento, começando uma reunião de time, que a maioria das empresas tem aquela all hands, né? Ou, enfim, empresas que. Reuniões que tá todo mundo. Usa o primeiro momentinho para reforçar alguma coisa que foi comunicada. Só mandar no Slack, mandar não sei o quê, e achar que todo mundo vai ver, eu já acho que a gente já começa errando por ali. Uhum. E às vezes, né? Às vezes não. Para mim, você tem que usar todos os líderes como os aliados da cultura. Eles precisam garantir que a informação está chegando, que as pessoas estão tendo acesso à informação e elas estão compreendendo aquilo. Porque se eu viro e culpo o RH, mas o RH não está se esforçando. O Não RH é isso. Não é sobre isso. E acho que você traz um ponto que é importante também, que certificar o que a pessoa entendeu. Que acho que a gente tem muito medo, às vezes, de perguntar: o que você entendeu? Eu não estou chamando a pessoa de burra. Não é isso. Eu não estou duvidando da capacidade cognitiva dela. Eu só estou me certificando que ela entendeu. Tem uma pergunta aqui no chat: quais as melhores práticas de comunicação para evitar ruído? Acho que essa é uma delas. Pergunta para a pessoa o que ela entendeu. Porque depois, quando acontece os problemas todos, não, mas eu entendi errado. Tá, mas você certificou que a sua mensagem chegou da forma correta lá do outro lado? Então, uma das práticas, você entendeu? Certifica que a pessoa entendeu. E aí volta no ponto da cultura. Se eu não tenho liberdade para perguntar se a pessoa entendeu, será que a minha cultura está propícia a trocas ou ela está muito mais numa caça às bruxas ou identificar quem está mais errado na história, quem é mais inteligente ou não? Então, acho que uma das práticas que eu estaria, certifica que a pessoa recebeu, que a pessoa entendeu, para depois ela replicar, porque senão a gente vai ter muito problema. Que eu comunico da forma que eu entendo. Não Será que do outro lado a pessoa está entendendo? E aí, trazendo de novo, a gente tem vários níveis dentro de uma empresa. Tem lá o board, que entende de uma forma, a média liderança, que é o pior lugar para estar na vida. É o pior lugar, gente. Você toma porrada de cima e de baixo. É o pior lugar que existe. E dos cara. lados. Nossa, toma de tudo que é lado. É o né? equilíbrio, né? Parece Tá um na corredor zona de- polonês, você só vai passando e tomando. E o pessoal que está no... Eu não gosto do termo chão de fábrica, porque eu acho um tanto quanto... Eu prefiro usar a linha de frente, o pessoal que está ali na produção. Então, como que eu chego nessas pessoas? Então, certificar que elas entenderam. Você falou de o seletivo. Eu gosto de trazer um exemplo que eu vi da Ana Tomazelli, que esteve com a gente no RH Summit. Manda um comunicado da festinha de final de ano. Eita, que tá todo mundo ali abrindo. Engajando. E ela fala que não é uma crise de comunicação, é uma crise de interesse. E eu acho que eu gosto bastante disso, porque se a pessoa não está abrindo, é porque não é interessante, não é relevante para ela. Ou será que é por e-mail que eu teria que estar mandando? Será que não seria um treinamento, alguma coisa? Qual o canal que eu vou atingir essa pessoa? Então, é a gente moldar. E agora eu vou puxar, senão o papo vai indo. Para fora. A gente tem que tomar muito cuidado também na comunicação para fora, para não vender uma coisa, fazer a promessa de milhões e quando a pessoa passou da catraca, a entrega de centavos, né? Então, tem que tomar cuidado. Como que eu comunico, assim, o posicionamento, puxando do que a gente trouxe de interno, é fazer isso vazar para fora, digamos assim, e não simplesmente eu tentar pintar um quadro que não acontece lá dentro. É um cuidado que a gente precisa ter com qualquer time, ao divulgar uma vaga, ao divulgar uma campanha, alguma coisa da empresa. E eu não estou falando só de RH, gente, da empresa como um todo, da gente tentar parecer uma coisa que a gente não é. Então, às vezes, faz aquele assim, eu comigo mesmo, será que eu acredito no que eu estou escrevendo? Ou o RH está descolado, às vezes, demais do que está acontecendo dentro da empresa? Será que reflete na pesquisa de clima? Meu turnover está alto? Será que eu sou uma boa empresa para trabalhar? Então, é essa provocação que eu queria deixar para, às vezes, a gente olhar para dentro de casa
antes de bolar uma mega estratégia de employer branding, de contratação, que no final da história vai gerar trabalho, vai gerar perda de tempo. E aí, provocar vocês duas sobre isso. Vou começar com a Angelita, o que eu levo para fora dessa empresa, principalmente times de vendas. Eu vou puxar bastante vendas com a Angelita, que é a expertise mais da Women in Sales. É uma área que tem bastante rotatividade, né? Normalmente o vendedor troca muito, e como que eu olho para dentro para depois levar para fora? Isso quando a gente fala de um time de vendas, por exemplo. Legal. Antes de falar do time de vendas, eu queria puxar aqui o Glassdoor, né? Que hoje em dia é uma ferramenta que você consegue olhar, claro, as pessoas não conseguem ser 100%, né, verdadeiras, mas elas dão uma ideia ali de como é a cultura da empresa. E eu, em geral, uso e recomendo qualquer pessoa que vai entrar numa vaga, dar uma olhadinha. E em vendas, a gente tem um grande problema, né, do turnover. E aí, vai ter alguma empresa lá, estou faturando muito, tô lidando bem com o turnover. Não é sustentável. E assim, se você não está lidando bem com o turnover dos seus colaboradores, você provavelmente vai ter que lidar com um turnover muito ruim de clientes, o que é pior, né? E porque assim, colaborador feliz vai tratar cliente bem, a gente vai ter cliente feliz. Colaborador triste, cliente triste, né? Então, para mim é tudo um reflexo. Não adianta eu querer trazer um monte de cliente, investir em clientes, a gente vê muitas marcas por aí, né? Nossa, várias ações para trazer cliente e tal, mas você vê um turnover com mais de 100%. Todo mundo sai da empresa em menos de 1 ano. É horrível isso, né? E principalmente uma coisa que eu gosto muito que a nova geração traz, que é trazer esse equilíbrio. Eu quero trabalhar, quero fazer com excelência, mas eu não quero morrer pelo trabalho, porque eu tenho uma vida, né? Então, quando a gente traz mais para os times de vendas, uma das coisas que acontece muito, a gente, infelizmente, vou trazer um dado assim que é conhecido pelo mercado, né? Então, a gente tem pessoas que sabem tocar uma reunião, mas elas não necessariamente conseguem ser analíticas e estratégicas para conduzir um negócio da maneira que hoje o mercado exige. E aí a gente está passando por um momento que esse tipo de profissional ele está tendo muita dificuldade para se adaptar, porque as empresas estão exigindo. E por que isso é importante? Se eu não souber trabalhar com dados, se eu não souber trabalhar com CRM, eu já estou desqualificado para o mercado, porque hoje, para você conhecer bem o cliente, entregar bem uma solução, o que você precisa fazer? Pesquisar, ter muitos dados, entender esse cliente, entender o seu concorrente, entender o mercado. E se eu não consigo comunicar isso bem dentro do meu time, que é uma coisa que acontece muito, vou contratar lá um time de 50 vendedores. E aí eu jogo a meta é essa. Mas eu, como você falou, Léo, eu não comunico como que eu chego nessa meta, qual que é a minha expectativa. Não é só vender a todo custo, que é uma das premissas, um dos pilares da Women in Sales. Eu vou vender com qualidade, eu vou vender com método, porque na verdade eu estou entregando uma solução que vai resolver um problema de uma pessoa. Eu não estou enfiando uma coisa goela abaixo. E a partir do momento que eu comunico isso com o meu time, e ele entende como chegar, como se adaptar à minha cultura, ele vai se adaptar mais. Ele vai entender o que ele precisa fazer, ele vai se sentir seguro. Quando a gente se sente seguro, a gente fica mais confortável, a gente é mais a gente é mais natural, a gente é mais autêntico e a gente tende a ficar mais feliz no trabalho. E isso reflete para fora da empresa. As pessoas, geralmente de vendas, é um mercado pequeno, assim como o mercado de RH. As pessoas se comunicam, elas se falam, tal empresa, horrível para trabalhar como vendedor. Então, se eu faço um bom trabalho dentro da empresa, ele vai refletir para fora e isso vai ter impacto, com certeza, na marca empregadora. Até no ponto de, se você pedir indicação para o seu time e ninguém indica ninguém, tá aí um indicador que não tá bom, gente. O melhor indicador, na verdade, né? Amiga, pra gente fechar, que a gente tem aí, qual que é o seu ponto que você traz de como comunicar para fora de forma transparente mesmo. Tá, acho que eu vou puxar o peixe, né, pra minha área e vou falar sobre diversidade. Acho que não tem como a organização se posicionar sobre comunicação se ela não levar em consideração que cliente, fornecedor, né, e a pessoa colaboradora são 3 públicos distintos e tem necessidade de receber comunicações de forma diferente. Né, então, levando em consideração isso, a partir dali, vamos ver quem são os nossos clientes, quem são nossos fornecedores e quem são nossas pessoas colaboradoras, né? Que tipo de diversidade que tem no sentido realmente de qual vai ser o nosso estilo de comunicação. Eu acho que durante um tempo a gente tinha um estilo de comunicação no qual a empresa tinha um estilo de se comunicar e as pessoas precisavam se adaptar.
Hoje em dia isso não funciona mais, porque a partir do momento que o cliente sente, por exemplo, que aquela comunicação não é para ele vai para algum outro lugar no qual ele sinta que aquela comunicação, que aquela linguagem, ela tá mais ali parecida realmente com o estilo, né, e com a forma daquele cliente, por exemplo, consumir a mesma coisa para a pessoa colaboradora, né, acho que entra muito no ponto, né, do turnover. Se numa comunicação, por exemplo, de um descritivo de vaga, a organização não sabe se comunicar, não sabe abraçar todos os públicos, todas as diversidades, automaticamente é uma pessoa, por exemplo, candidato que não vai se interessar por aquela oportunidade, né, e a nova geração, diferente da nossa, que a gente, tá bom, vamos, a nova geração se posiciona, e se realmente não faz sentido, ela vai para algum outro lugar. Então, primeiramente, entendendo que são estilos de comunicações completamente diferentes, que esses públicos têm necessidade de receber comunicação de forma distinta, e a partir dali adaptar a comunicação, né, entendendo que talvez um mesmo texto a gente vai precisar de estilos de comunicação para a gente conseguir atingir pessoas que têm necessidades distintas ali, até de consumir aquela comunicação. Então, penso que a diversidade ela entra uma parte também muito estratégica, assim, dessa comunicação, sabe. E diversidade, gente, tira o arco-íris da frente, tá? Não é Por só favor. sobre a população LGBT+. Eu tô Não. falando de diversidade no aspecto completo, que vocês já deveriam estar entendendo que é diferente disso. Porque quando fala diversidade, parece que abre um arco-íris, Povo feliz, povo feliz, né. povo animado. Não é só Não. sobre isso, tá? Pessoal, esse conteúdo a gente vai finalizar agora. E eu quero deixar um convite que a Angelita vai fazer aqui, que ela está organizando um evento aqui em São Paulo. Para a galera que quer aprender um pouco mais desse universo, mulherada que quer entrar no segmento de vendas, faz aí teu pitch, convida para o teu evento, Angelita. Legal. Gente, vamos lá. Dia 9 de agosto, a gente vai ter um evento presencial no Inovabra. Esse evento é o eSummit, o futuro das vendas B2B, e a gente está dando palco para mulheres de negócio executivas, porque a maioria dos eventos, eles têm poucas mulheres palestrantes e a gente quer estimular que mais mulheres de negócio palestrem nos eventos. Então, a gente espera vocês lá. Vou deixar o link depois aqui para o Léo compartilhar. Vai ser um evento muito legal. E a Neodora também tem um, gente. Um minutinho, amiga. Tem aí um diverso match por aí, né? Então, a gente tem vários divertimentos aí para acontecer. A gente fez um agora em junho, tem um para acontecer agora em setembro, em São Bernardo do Campo, né? Muito em paralelo aí à parada do orgulho LGBTQIAPN+. Muito para desmistificar esse arco-íris. Então, a gente não quer falar apenas sobre orgulho, mas a gente quer promover a empregabilidade de grupos vulnerabilizados. Depois já tem um divertimento também focado em maternidade. Então, mães que passam desafios no mercado de trabalho, a gente já está trabalhando para mudar um pouquinho essa realidade. E final do ano também, ali para novembro, tem de consciência negra. Enfim, tem muita coisa para acontecer, mas principalmente focada aí no desenvolvimento. Empresas que nos ouvem, vamos desenvolver grupos minorizados. Não é só sobre o nosso orgulho, a gente precisa falar sobre mobilidade social. É isso, gente. Vai rolar um comercial rapidinho aqui e já já a gente volta com outro conteúdo aqui do RH Highlights. Até mais. This is amazing.